maravilhosos, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o teaser trailer da terceira temporada de The Boys, que foi ao ar nesse sábado, dia 12, e gente, que trailer com tantas imagens pra gente ir captando e especular bastante aqui, ainda mais num trailer que não teve diálogo, né, foi a música aí e muitas imagens acontecendo, mas deu boas dicas do que a gente vai ver nessa temporada e vai ser tremendo caos. Então vamos falar de todos os detalhes, tem um react também, mas depois eu analiso frame a frame do que eu acredito que possa acontecer. Então vamos para essa análise e react. Sim, eu trouxe um react porque, gente, The Boys é uma das séries que eu mais estou esperando retornar em 2022, não poderia estar mais feliz com esse teaser, e vocês sabem que eu vou falar muito aqui no canal ainda sobre a série, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Então bora pra esse react! Que é? Mano! Eu tô arrepiada. Nossa senhora! Ai, o Soldier! Caraca! A mulher tá super estressada. Ai, meu Deus, um negócio de leite de novo, não. Ai, vai ser tudo! Nossa senhora! Ai! Cara, é muito louco, porque assim, esse trailer, ele não tem fala, é um monte de cena, mas a gente pode imaginar a intensidade dessa temporada pelas cenas justamente que passaram e especular algumas coisas também, mas justamente por ter muitas imagens, eu vou olhar com calma e aí eu volto com uma análise muito mais completa do jeito que vocês gostam, pra gente prestar atenção em umas imagens, porque batendo o olho, assim, tem umas coisas que, assim, vai ser insano, só dá pra descrever isso dessa temporada. E também, né, vemos aí Butcher com poderes. Esse é o maior destaque, inclusive desde o pôster, quando eles anunciaram, e isso vem muito depois da descoberta do composto V da segunda temporada. Tem até um momento que eu acredito que seja ele usando, e aí dá uma reação, né, que ele vomita ali no rio, e eu acho que a gente pode ter algumas cenas da congressista aí, porque tem muitas explosões, inclusive de corpos, cabeças, enfim, foram tantas explosões. Como eu falei, já vou fazer uma análise mais completa, mas eu acho que é muito válido a gente relembrar algumas coisas sobre o final da segunda temporada, a que pé a gente tá, né? Lembrando que a Stormfront, ela ficou completamente destruída. A relação do Homelander com o filho também ficou em pedaços, por assim dizer. E a gente descobre que a congressista que falava muito contra a Vogue, no final das contas, ela também era uma super poderosa. Então a gente descobre ali no final da segunda temporada que ela mata o cara da igreja e que ela tem poderes. E a gente pode esquecer também que o Hughie, né, vai trabalhar com ela no final da temporada. Acho que esses são os pontos chaves importantes pra gente relembrar sobre a segunda temporada, pra gente entender melhor o direcionamento aqui dessa terceira. Bom, como eu falei, esse teaser trailer, ele é realmente um primeiro contato pra gente ter noção da magnitude que vai ser essa terceira temporada de The Boys, que cada temporada se intensifica mais ainda. Lembrando que a temporada estreia no dia 3 de junho, e aí eles vão estrear 3 episódios e depois vai ser semanalmente. Ao todo a temporada tem 8 episódios, mas nesse teaser trailer, mesmo que musical e sem diálogo,
diálogos pra gente entender como que vai ser realmente o direcionamento dessa temporada. Na realidade, trouxe muitas informações, como a gente vê ali o nosso grupo favorito do Butcher, que usa de fato o composto V. A gente também vê novos personagens, novos grupos surgindo aí com a possibilidade do Payback, do GeForce, e aí eu vou destrinchar aqui ao longo desse vídeo cada um deles e quem são esses novos personagens que apareceram e, lógico, teorias como, gente, o Profundo provavelmente fazendo pornô. Vamos falar disso aqui. Uma coisa que eu preciso falar sobre o trailer de uma forma geral é que ele passa uma vibe que todos estão com muita raiva. Todo mundo quer vingança, porque no final das contas foi assim que o final da segunda temporada trouxe, né? O Homelander, ele deixou a imagem dele lascada completamente. Lembra que a Stormfront até tentou ajudar, ainda mais ela, né, que sabia manejar muito bem a imagem dela, mas a gente viu que não deu muito certo pro Homelander. E aqui nessa temporada a gente até vê os fãs que o Homelander tem, né, que seria essa galera aí dos Estados Unidos a favor do armamento, tanto que a gente vê no momento que ele tá descendo ali, o pessoal falando, deixa a América segura, mate o que for necessário, tem umas placas assim absurdas. Então a gente vê que são aqueles cidadão de bem. A gente sabe muito bem que The Boys mexe totalmente com a política, ainda mais a política atual. Nos quadrinhos não é diferente, na série menos ainda, e a gente vê que vai se intensificar mais ainda aqui, principalmente com todo o contexto da congressista. Ela também aparece nesse trailer muito vagamente em dois momentos, né? A gente vê uma pessoa que tá completamente caída ali e depois ela explode e ela tá olhando essa pessoa, mas depois, mais pra frente no trailer, a gente vê alguns momentos antes que ela tá em cima desse cara e ela explode a mandíbula dele. Então, assim, antes dele explodir por completo, ele já tá completamente desgraçado ali no chão. Inclusive, explosão é o que não falta nesse teaser. Tem muita explosão. E, gente, tem uma cena muito bizarra que não é relacionada à congressista, mas é outra pessoa explodindo nesse trailer, que eu não sei exatamente o que vai ser, mas é uma pessoa e aí ela explode e se torna outra pessoa. Com certeza é um Gun Super que fica trocando aí de forma. E assim, apesar da gente saber que a congressista, ela é contra a Vogue, a gente vê que no final das contas ela também usou o composto V, principalmente depois que a gente descobre na segunda temporada que qualquer pessoa que utilizar pode se tornar um super-herói, e não vai ser diferente para os nossos heróis realmente aí, né? Não o que a mídia quer que a gente acredite que são os nossos heróis, mas o grupo ali do Butcher, do Hughie, da Kimiko, do French e do Leitinho. Por quê, gente? Apesar do trailer focar bastante no Butcher, a gente inclusive vê os poderes dele similares ao do Homelander, a gente até tem um momento, né, que ele vomita no rio, então bem provavelmente foi logo depois dele tomar o composto V, deve dar uma reação meio estranha antes que aconteça qualquer coisa. A gente até vê o início desse trailer, né, dele se olhando ali no espelho, então bem provavelmente é logo no momento inicial aí da temporada. Mas tem um momento que também é engraçado, que a gente vê a Kimiko quebrando o braço do Hughie, então bem provavelmente é ela testando, né, como que foi os poderes em cada um deles. A gente tem mais destaque pro Butcher nesse trailer específico, mas a gente também vê momentos de luta aí da Kimiko. Tem um momento que a gente vê ela batendo em alguém e é um lugar que parece ser chique. A gente não pode esquecer que o irmão dela, depois dela encontrar com ele, ele foi morto pela Stormfront, então muito provavelmente ela tá em busca da vingança dela, e esse momento deve ser algo relacionado à Vogue. A gente sabe que eles, de uma forma geral, querem se vingar da Vogue, todo mundo tem sua motivação pessoal, mas da mesma forma que eles ganham poderes e eles se tornam supers, a gente também tem novos supers que são grande destaque nesse trailer. Primeiramente, a gente tem que falar sobre Soldier Boy. Finalmente a gente vê ele, principalmente ali numa cena pós-créditos do trailer, que bem provavelmente a gente vai conhecer a história dele, de como foi a criação dele. Na segunda temporada, o Gus chegou a introduzir a história do Soldier Boy, inclusive da criação dele, meio que contando ali a história da Stormfront. E a gente também vê aí nesse trailer que tem um momento que ele parece estar numa missão que tem um exército, ele é até pego ali. Depois tem um outro momento mais pra frente do trailer que a gente vê ele brigando com vários caras do exército, então eu acredito que ele vá numa missão e aí ele acaba sendo pego. As cenas são trocadas na sequência, como foi no caso ali da congressista, mas deve ser algum contexto da história do passado
passado, provavelmente, ou não necessariamente. Pode ser algo que ele esteja fazendo agora e por isso ele não tava ali no local, ali com o Seven, e ele volta aí em algum momento. Mas pela coloração da cena, me pareceu ser em uma época diferente. Então acredito que são cenas pra contar a história dele, porque até então a gente não viu ele interagindo com os outros personagens ainda. E é interessante a vinda dele porque ele faz parte de um grupo que é denominado Payback. E a Stormfront, ela também faz parte nos quadrinhos, mas outra personagem que aparece aí também é a Condessa Carmesim. E é por isso que eu falo que a gente vê que essa terceira temporada de The Boys começa a ganhar uma forma em que bem provavelmente a gente vai ter grupos mais definidos, inclusive grupos de heróis que não sejam só os 7. Tanto que em certo momento a gente até vê uma pessoa que eu acredito ser o Leitinho, mas eu não tenho certeza, que ele tá tipo num quarto estudando várias coisas. Lembra que ele teve uma problemática com a família dele, que ele se envolveu em tudo pra inclusive ajudar a família, mas acabou que eles ficaram numa situação super perigosa e a mulher deixou ele. Então capaz dele ir meio que atrás aí de alguns heróis, tentar formar o grupo dele, até porque ele ficou bravo com o Butcher, se eu não me engano, eu acho que no final da segunda temporada. Eu com certeza vou reassistir pra trazer os vídeos mais frescos aqui pra vocês, mas ele termina meio bravo com o Butcher porque ele envolveu ele em toda essa situação e tá mais complicada. E aí a gente vê nesse momento, né, que tem um grande destaque num outro herói que é o Europo. E esse cara, a gente vê que ele tá sendo procurado pela justiça e ele faz parte da G-Force. E é por isso que eu falo, esse teaser ele já começa a mostrar como outros grupos vão aparecer aí, inclusive o do Butcher, assim como o grupo Payback. Até porque a gente vê que a Vogue, de uma forma geral, também vai trazer novos heróis. A gente vê o que seria tipo um programa chamado American Hero. Esse programa ele é uma competição de heróis, né? Então eu não sei se de repente é pra entrar pro set, porque a gente não tem mais o 7 no set, né? E o A-Train chega a fazer uma dancinha ali. Não sei se ele vai se tornar tipo a cara da Vogue, porque eu não sei se vocês lembram, no final da segunda temporada, o cara lá da igreja falou que o A-Train conseguiu retornar pro set, tanto que o Profundo, ele ficou extremamente bravo, porque ele fez várias coisas que a igreja quis lá, só que ele acabou não conseguindo voltar pro set. Já vou falar do Profundo aqui, mas a gente vê o A-Train colhendo, né, dessas coisas do retorno pro set. Então, logo no início do trailer, a gente vê ele fazendo uma publicidade do que eu acredito ser um energético, num contexto assim muito bizarro, que são protestos pedindo a paz, e aí a polícia iria pra cima dos protestantes, mas pela velocidade dele, ele interrompe tudo. A gente sabe como a Vogue, quando tem essa parte comercial, acaba trazendo absurdos aí. Tô louca pra ver como que vai ser o comercial em si mesmo, né, quando eles mostrarem. Algo bem parecido ao que foi o filme na segunda temporada, totalmente fora de contexto, e a gente tem aí esse programa de TV. E é interessante porque nesse programa de TV a gente vê outros heróis novos também, como por exemplo o Super Sonic, que aparece aí fazendo uma dancinha. Outro super novo que aparece muito brevemente é o Blue Hawk, que ele aparece empurrando um cara e depois o A-Train chega e começa meio que brigar com ele. E esses personagens novos, tanto como a Condessa, o Super Sonic, o Blue Hawk, eles já tinham sido divulgados no perfil oficial do The Boys no Instagram. E só pra deixar claro, né, eu tô passando muito assim por cima, falando aqui desses personagens no trailer. Eu acho que é válido trazer um vídeo depois com um contexto maior de quem são, né, esses heróis novos que entram pra terceira temporada, até porque eu também preciso ler mais sobre eles, e também pra trazer um vídeo bem completinho e bem explicadinho, que eu sei que vocês gostam muito. E a gente vê que o set, de uma forma geral, também estão tentando, né, se manter nas mídias de uma forma assim, de como se tudo tivesse tudo bem no grupo, tanto que tem um momento que a gente vê a Starlight e o Homelander como os rostos principais, tem uma galera tirando foto, mas a gente vê que a Starlight também tá muito brava, como eu falei, né, esse trailer ele traz uma vibe de que todos estão muito bravos, então pra Starlight também deve ser muito difícil tá lá e ainda do lado do Homelander sabendo de tudo, principalmente porque pro final da segunda temporada ela passa a ajudar mais o grupo ali do Butcher, do Rio e tudo mais. A gente vê o Black Noir na mesma vibe dele, tem o
retorno do A-Train, a Maeve, ela ainda tá afastada, mas a gente tem um momento muito breve ali no trailer. E a Starlight, a gente vê que ela tá firme ali com o Hughie, né? Tanto que ela vai pra um evento, eles estão de mãozinha dada, eles dão um beijinho, mas ela acaba indo pro evento. Então, a gente vê que ela vai continuar ali na Vogue, mas acredito também que ela pode ser um bom ponto de ajuda ainda assim pra eles, né? Outra coisa que é interessante de falar da Vogue antes de ir pro arco do Profundo, que é bem profundo, mas a gente vê aquela moça que trabalhava pra eles que tava extremamente estressada, ela continua estressada, mas eu acho que ela vai achar ali no sexo com os caras da produção uma forma de desestressar tudo, tanto que é um sexo um pouco mais violento e tal, ali no banheiro, do que eu acredito ser um desses eventos da Vogue. E o Homelander, a gente vê que ele tá mais doido do que nunca, apesar dele ter os fãs dele ali, né, completamente tóxicos, a gente vê que ele tá totalmente deturpado, porque a gente vê que a relação com o filho dele não vai estar nada legal, o filho também tá com muita raiva e começa a utilizar mais dos poderes, mas logo no início, né, tem aquele momento do espelho que tem o Butcher e depois mostra ele, e bem na hora a música fala, né, sobre se enfrentar, se olhar no espelho, meio como uma forma de se entender. Então eu acho que ele vai estar nessa persona completamente doida. Tem até um momento que a gente vê, né, que ele tá normal, e aí ele dá um sorrisão muito assim do nada, ele coringou completamente, mas também, né, tem um momento que a gente vê ele tirando o leite da vaca. Vocês lembram de todo o contexto do leite, né? Então ele retorna, e é lógico que The Boys teria que continuar com as bizarrices do Homelander, inclusive nessa jornada de descoberta dele e tudo mais. E falando em descoberta, quem vai se descobrir muito nessa temporada, bem provavelmente é o Profundo na sua carreira pornô. Pois é, por que estou falando isso? Primeiro que a gente viu que ele tá completamente assim, jogado às moscas. Ele queria muito voltar pro set, ele não conseguiu, mas a gente sabe que ele é um cara que gosta de se manter na mídia de alguma forma. E aí tem duas cenas que me fazem acreditar muito que ele vai pra essa carreira do pornô. Primeiro que assim, Profundo é um nome perfeito, e a gente sabe como The Boys mexe aí, né, com todas as vertentes, principalmente da mídia. E aí tem uma cena que a gente vê que ele tá com uma mulher que tá com um cigarro, que parece ser uma mulher fodona, tipo uma diretora. Tem um cara que ele tá com um roupão dourado, é muito assim, pique pornô. E quando a câmera vai pro olho dele, a gente vê que ele tá bem abismado, e tem uma silhueta de uma mulher que me parece ser tipo uma super, e meio bizarra também, porque tinha todo aquele lance de peixe, né, que ele não curtia no corpo dele. Então eu acredito que seja meio que uns pornô bizarrão de super-heróis super esquisitos. Então mesmo que a mulher seja super bonita, ela vai ter alguma bizarrice, então ele tá ali chocado. Então eu acredito que ele faça filmes adultos de super, vamos colocar assim. E depois também tem uma cena, né, que ele tá transando com alguém e ele olha pra um polvo ali no aquário, e a gente sabe que ele começa a se animar por causa dos peixes, né, da vida aquática de uma forma geral. Então, pra mim essa cena ela é muito tipo assim, dele não conseguindo ter uma boa performance ali, mas ele encontra um ponto de foco pra ele que daria uma sensação pra ele melhorar e fazer toda essa cena do filme pornô de super. Gente, eu tenho quase certeza que é isso, porque a gente sabe que o arco dele sempre é envolto de bizarrice também. E como eu falei, né, ele é um personagem que quer muito retornar à mídia, então eu acho que ele faria de tudo, já que na segunda temporada ele já tinha feito de tudo também, se envolvendo ali com a igreja e tal, só não foi pro direcionamento. Então eu não sei se ele chega numa aceitação assim, sabe, de tipo, ok, eu nunca mais vou voltar pro set, então eu vou fazer tudo que eu posso aqui. E eu acredito muito que vai ser esse arco dele, ele vai continuar sendo tipo o alívio cômico, trazendo as bizarrices dele. E por último, mas não menos importante, tem outra cena que eu quero destacar, que é um momento que parece ser um musical aí da Kimiko com o French. Então não sei se vai ser tipo um vislumbre deles, algo relacionado ao relacionamento e tudo mais. Eu shippo muito esse casal, acho eles muito fofos junto, mas é interessante porque de uma forma
forma geral, essa temporada ela parece estar bem musical, tanto ali com American Hero, mas também com esse momento musical aí da Kimiko e do French. Bom, gente, como eu falei, né, esse trailer, ele tem muitos detalhes, provavelmente das coisas que eu falei aqui, alguma ainda passou batido, então eu convido vocês pra falar em detalhes que vocês separaram no trailer, talvez algum personagem novo também que eu não tenha captado, e vamos falar muito de The Boys, porque, gente, eu amo essa série, tem muito contexto a ser explorado e ainda tem mais trailer pra sair até a estreia, que é no dia 3 de junho, e com certeza um trailer com diálogos, né, e contando qual que vai ser essa história da terceira temporada. Mas como eu falei, esse trailer, ele deixou boas pistas aí do que a gente vai ver, que é o que a gente mais gosta de The Boys, que é loucura total, explosão de cabeças, muito sangue, muita doideira e muitas coisas constrangedoras também. E eu falo isso tanto pelo arco do Profundo quanto do Homelander. E, lógico, as coisas sérias. Eu acho que o arco do Soldier Boy vai ser realmente muito intenso. Eu tô louca pra ver o Jensen Ackles interagindo com esse elenco que a gente já conhece. Enfim, vamos discutir muito sobre essa temporada. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!